Olá, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Andreia. Vamos para mais uma aula do nosso livro Aprender Sempre, volume 2, do terceiro ano. Abra o seu livro na página 34 para acompanhar a videoaula e a explicação e depois realizar a atividade, certo? Aula 1. Carta ou recado? O que vamos aprender? Nesta aula, você vai ler uma cantiga popular que fala sobre carta e recado e discutir o que sabe sobre esses tipos de texto. 1. Leia a cantiga sobre o recado que o papagaio levou ao namorado. Papagaio louro, do bico dourado, mande essa cartinha para o meu namorado. Se estiver dormindo, bata na porta. Se estiver acordado, deixa recado. Bom, qual a proposta de atividade de hoje, né? Como estamos no ensino remoto, não estaremos fazendo uma roda de conversa. Eu estarei passando aqui nessa videoaula uma breve explicação para vocês do que é carta e do que é recado. E, mediante essa explicação, o que vocês vão fazer? Vocês irão registrar aqui, na página 35, no exercício aqui número 3, o que vocês entenderam a respeito dessa explicação, tá? Então, vocês vão registrar o que vocês entendem sobre carta e recado, né? O que são cartas e o que são recados, de acordo com a minha explicação, tudo bem? Então, o que são cartas? O que são recados? O que eles têm em comum, ou seja, o que eles têm de parecido e em que eles são diferentes, o que as cartas e os recados têm de diferente, certo? Então, vamos lá para a minha explicação. Ao término dessa videoaula, vocês registrem aí no seu material, no livro Aprender Sempre, na página 35, o que vocês entenderam, certo? Vamos lá. O que é carta, gente? Carta é um tipo de texto que enviamos para alguém e deve possuir um remetente. O que é remetente? Remetente é quem envia essa carta. E também deve ter um destinatário, que é quem recebe essa carta. Então, a carta sempre tem um remetente, quem envia a carta, e quem recebe, que é o destinatário. Ela deve-se ainda colocar o local e a data e iniciar com uma saudação. O conteúdo da carta deve ser médio ou longo, mas o assunto é livre, dependendo do que você quer comunicar a outra pessoa. Então, vejam só, nós já vimos a estrutura desse tipo de texto no livro Aprender Sempre, volume 1. Nós estudamos em algumas aulas sobre as cartas. Então, qual é esse tipo de texto? Então, ele é um tipo de texto mais longo. Ele deve ter lá no seu início a carta, o local em que a carta está sendo escrita, a data, certo? Com dia, mês e ano. No início da carta, para quem que essa carta está sendo enviada, ou seja, quem é o destinatário. Aí, na carta também é colocado o texto, que é de uma forma mais longa, né? Pode ser média ou longa, então é deixada ali a mensagem. E ao final tem uma saudação e o nome do remetente, ou seja, de quem enviou essa carta, certo, crianças? E agora vamos para a definição de recado, né? Que é bem parecido com bilhete. Então, assim, o recado, qual que é a função aí do recado? Qual é a definição, né? Do recado ou bilhete. A principal função do bilhete é informar alguém sobre algo, dar um recado, certo? O texto geralmente é pequeno e possui uma linguagem informal. Não se esqueça do nome do emissor, ou seja, quem envia, e do nome do destinatário, quem recebe. Então, vejam só um pequeno exemplo de um recado aqui, ó. Juliana, fui ao mercado, volto logo. Beijos, mamãe. Então, vejam só, a carta, conforme eu expliquei, ela é um texto bem
longo, ele é médio ou longo. Já o recado ou bilhete, ele é um texto curto, né? Então, ele tem o objetivo de passar também alguma mensagem para alguém, né? Quando nós escrevemos um recado, nós temos o objetivo de passar um recado para alguém, mas é um recado mais curto. Então, também nesse recado é importante ter o quê? Ter o remetente, certo? Lá no finalzinho do recado, e ter o destinatário, ou seja, quem recebe esse recado, quem é a pessoa responsável por receber esse recado, certo? Então, vejam só, diante dessas explicações, vocês vejam quais são as diferenças entre a carta e o recado e quais são as semelhanças, ou seja, em que eles são parecidos. Vejam só, eu vou até dar uma dica para vocês. Podem ver que tanto a carta quanto o recado tem emissor, ou seja, quem envia, e tem destinatário, quem recebe as mensagens, certo? A carta, qual a diferença entre a carta e o recado? A carta é um texto médio ou longo e o recado é um texto curto, certo? E se for necessário, voltem o vídeo para ouvir novamente as explicações e registrar os seus entendimentos aí no seu material no livro Aprender Sempre. Tudo bem? Até a próxima aula. Bons estudos!